Despertando a Consciência. Esse é o nosso canal no qual fazemos os nossos estudos e as nossas reflexões para despertar a nossa consciência para as coisas verdadeiramente importantes de nossa vida. Nós somos seres espirituais que estão num movimento, num trabalho, numa busca das coisas espirituais. Essa é a nossa vida, a nossa experiência atual é essa. Então nós estamos aqui prontos para, mais uma vez, conversar com vocês, procurar verificar as coisas que são, de fato, importantes para nós, as coisas que são mais significativas, né? Nós estamos estudando aqui, meus amigos, o nosso estudo aqui, ele tem nós temos nos dedicado a estudar a parábola dos dois irmãos. A parábola dos dois irmãos, vocês já sabem, a gente já falou aqui, é uma parábola que Jesus apresentou para apresentar a nós aquilo que é da maior importância para nós, que é exatamente o conhecimento de nós mesmos, né? Já tem aqui um bocado de gente aqui, a Vera Lúcia já está aqui, a Leila Ferreira, a Sinara Arruda, que não tenho visto, a Lea Brum, né? Gilma Macedo, boa noite. Então tem aqui uma porção de gente aqui, já tem várias pessoas aqui. Então esses nossos estudos estão nesse momento sendo baseados na parábola que Jesus lecionou, né? Que ela está no Evangelho de Lucas, né? E que no Evangelho de Lucas nós vamos encontrar esta parábola, que é uma parábola da maior importância, porque ela vai falar dos dois lados principais da personalidade de nós próprios, né? Quer dizer, aquela história que eu já falei aqui, nós temos a essência, né? Temos o que é o amor, temos o lado desamor, que é a falta do amor, e temos, do outro lado, o pseudo-amor. Então tem o amor verdadeiro, que é a essência, que é o amor, um amor especial, o amor total do próprio Criador, que está íncito em nós. Temos o desamor, que é a falta de amor, e temos, aqui o Carlos aproveitou, botou aqui a imagem, que essa imagem aqui é a imagem que ajuda vocês a entenderem isso. E temos, então, o pseudo-amor. Nós estamos concluindo a parábola, só para a gente ficar todo mundo na mesma página. Nós vamos ver o que a gente aprendeu nessa parábola. A gente aprendeu que Jesus quis nos ensinar que essa história dos dois irmãos, um mais velho e um mais moço, é a história de nós mesmos, no nosso próprio comportamento. Muitas das vezes nós pegamos a parte da herança que o Pai nos concede, quer dizer, qual é o Pai? Deus, nosso Pai. Ele nos concede parte da herança que nós pedimos e vamos para uma cidade distante, onde o filho mais moço dilapidou os bens. Todos nós fazemos, numa certa época do nosso processo evolutivo, fazemos isso. A beleza, a inteligência, o poder, o magnetismo pessoal, a força, o dinheiro, enfim, o poder, todas as coisas, vamos dizer assim, as ferramentas que nos são oferecidas para o nosso processo evolutivo, nós muitas das vezes nos apossamos dela na sua totalidade ou na quase totalidade
e vamos para uma cidade distante. O que quer dizer cidade distante? A distância da essência, a distância de Deus. Ficamos longe de Deus. E aí a gente manifesta essa distância como o filho mais moço, não é? que vai demonstrar o desamor. Por que desamor? Porque ele largou o pai, se afastou da casa do pai, foi embora para um lugar distante, lá dilapidou, né, a fortuna que o pai tinha dado para ele, a parte que ele tocava naquele momento, parte essa que o pai também deu para o irmão mais velho, e foi embora. E até que passou necessidade lá, ficou passando fome e tal, como a gente já viu aqui na história, e teve que voltar, porque refletiu, caiu em si e viu que aquilo não ia dar certo, resolveu voltar para casa. E aí, achando que o pai ia receber ele, e ele vai pedir para o pai que o pai o receba como um de seus trabalhadores, porque os trabalhadores do pai tinham recursos, tinham alimentação. Ele nem alimentação tinha, ele comia as alfarrobas, as bolotas duras que era dada para os porcos, e nem os porcos davam oportunidade dele comê-las, ele passava era fome mesmo. Então ele resolve voltar, e chega ao pai, e o pai o recebe com todas as honras, com todos o carinho, com toda a atenção, o abraça, manda botar sandália nos pés, anel no dedo, uma capa, trocar a roupa dele, enfim, deu um trato nele muito bom, e mandou matar o bezerro gordo para fazer a festa do retorno do filho que estava perdido e agora tinha sido recuperado. E quando o irmão mais velho chega, o mais velho não estava na casa. Essa história é muito interessante. Jesus coloca as coisas muito, muito no seu lugar. Quer dizer, todos nós temos que permanecer na casa do Pai. O que é estar dentro da casa? É estar no amor de Deus. Quando a gente se afasta da casa do Pai, quer estar longe da casa, estar no campo, estar na cidade distante, longínqua, não importa, é estar fora do amor único de Deus. E aí, esse irmão mais velho fica achando estranho que aquela festa toda, porque ele achava que o irmão não era merecedor daquela recepção. E ele vai reclamar com o pai e dizer para o pai: puxa, eu estou aqui esses anos todos por você, nunca vamos dizer assim, desrespeitei os teus mandamentos, e tu não me deste nem um cabrito para eu me refestelar, para eu festejar com meus amigos. E para esse aí que não fala nem irmão, fala esse aí que dilapidou a fortuna com as meretrizes, foi lá para essa cidade longínqua, você o recebe agora de volta com essa festa toda, e ele não fica satisfeito com isso. Então, a gente vai ver, não é, que essa situação, o irmão mais velho fala assim, pois é, ele fala que o pai ofereceu o bezerro gordo, especial, mostrando o seu ciúme. Quer dizer, na realidade, o filho mais moço, ele vai manifestar o desamor, né, daquela figura que a gente acabou de ver agora. E esse aqui, o mais velho, vai manifestar o pseudo-amor, porque ele finge que amava o pai, que estava ali junto com o pai, mas ele não estava na casa, ele estava do lado de fora. E ele, naquele momento, inclusive, ele se recusa a entrar na casa. O pai o convida a entrar, ele não quer entrar, fica do lado de fora. Quer dizer, muitos de nós vivemos dizendo para nós mesmos: não, eu sou seguidor dos mandamentos de Deus, eu sou uma pessoa correta, não sei o quê, mas não está dentro da casa do Pai. Quer dizer, não está no amor, envolvido pelo amor único de Deus. Essa é a história, né? Então vemos nessa parte da parábola que o filho mais velho sofre muito, pois não percebe que está sendo tratado com os privilégios e deferências pelo pai. Ele acha que não, que as deferências, que os privilégios estão sendo dados para o outro. O ciúme, né? A inveja.
E fala que, porque eu te servi esses anos todos esses anos, ele queria, por isso, ser tratado de forma especial. E fica muito revoltado com as considerações que o irmão está recebendo, porque ele considerava o irmão uma pessoa pecadora, uma pessoa perdulária, uma pessoa que não merecia o que havia recebido. Mas o pior é que ele não percebe, ele não tá captando, né, que a causa do sofrimento que está nele, aquela inveja, aquela mágoa que está no coração dele, né, é porque ele queria talvez fazer o que o seu irmão mais moço fez, né, que ao despertar a consciência voltou para o pai, né? Ele acredita que o sofrimento dele não é causado por ele mesmo, mas sim causado pelo próprio pai ou pelo irmão. Olha que coisa, né? E aí eu tenho um fenômeno psicológico aqui chamado projeção. E nós vamos estudar hoje isso aqui. Ele projeta no outro, no seu irmão, a causa do seu sofrimento. Por isso, o despeito que ele sente, sem perceber que está nele mesmo essa causa, que é gerada pela sua revolta e pelo seu orgulho ferido, né? Então, as pessoas que cultivam as máscaras, o pseudo-amor é uma máscara. Nós vamos estudar essas máscaras aqui agora, uma parte delas, pelo menos. Essas máscaras, nesse nível, estão tão focadas nas outras pessoas, essas pessoas estão focadas no outro, que não fazem ou deixam de fazer o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Quer dizer, não fica preocupado consigo, fica preocupado com o outro, né? O que o outro fez, o que o outro não fez, né? E acredito que somente eles próprios sejam cumpridores dos deveres, dos mandamentos divinos, das normas, das leis, e, portanto, tem que ter privilégios. E os demais, os outros, que são os pecadores, né, devem ser punidos, devem ser banidos do reino. Esse é o comportamento farisaico que é comum à época de Jesus, que continua nos dias de hoje, né? Então, o pai diz que ele sempre esteve com ele, que tudo que era dele também que era do pai era dele também, mas ele não aceita, ele não entende o que está acontecendo. Então, na realidade, em razão das máscaras serem um grande empecilho para a evolução humana, que a máscara é que leva a pessoa para o pseudo-amor, é que muitas vezes Jesus, em vários momentos da sua pregação, ele se referiu a essas máscaras, colocando essas máscaras com todas as letras, muito claramente, de uma forma muito, muito, muito transparente e enérgica mesmo, às vezes, por serem extremamente nocivas ao processo evolutivo da criatura. O ser humano se utiliza de vários mecanismos de mascaramento do ego. Pois então a gente vai dar uma estudadinha hoje, dar uma faladinha rápida, depois a gente aprofunda nesses tipos de mecanismos. O primeiro deles é um chamado compensação. A pessoa vai tentar se compensar. Então, o que é compensação? Compensação é um mecanismo de defesa psicológica, né? Em que a pessoa procura compensar um comportamento negativo que ela tem. Qual é o comportamento negativo? O afastamento da casa do pai, né? Afastamento da casa do pai quer dizer o quê? Quer dizer a ausência de estar comungando do amor único de Deus. É verdadeiro amor, o verdadeiro amor divino que deve vigir em nossas vidas. Então o indivíduo busca, consciente ou inconscientemente, camuflar, reprimir os seus defeitos e as suas fraquezas pessoais, que podem ser reais ou podem ser imaginárias. Tanto faz. Porque tudo aquilo que é aceito pela mente humana, dessa ou daquela forma, existe, né? A gente sabe disso. Então, essa maneira de comportar-se caracteriza pelo exagero, pelo excesso de manifestações
aparentemente positivas. Olha, aparentemente positivas. A compensação é uma forma que a pessoa encontra de procurar desviar a atenção dos outros dos seus defeitos, sejam defeitos físicos, sejam defeitos morais. Por quê? Por meio de quê? Por meio do exagero de uma característica que pode ser socialmente aceita. Muitas vezes, até esse comportamento é um comportamento que é exigido pela sociedade, né? Pelas pessoas, como um comportamento verdadeiramente cristão, como verdadeiramente adequado, como verdadeiramente comportamento correto, né? Mas, como esse comportamento é baseado na repressão, quer dizer, a pessoa está reprimindo as suas negatividades, as negatividades de quem? Do seu ego, da sua personalidade adoecida, que não foram bem trabalhadas, que não foram bem administradas no seu processo evolutivo. O que faz surgir é apenas uma máscara que aparece, mas não é um valor verdadeiro, não é o valor essencial que se deseja. O que é o valor essencial? É o verdadeiro amor, é aquela essência que está lá dentro da casa do Pai, né? Então, vejamos alguns exemplos práticos desse mecanismo. Esse mecanismo, chamado compensação, ele pode se manifestar, por exemplo, como puritanismo, né? O que é isso? O que é puritanismo? O indivíduo que é puritano, ele exige de si mesmo, exige das outras pessoas uma pureza que ele próprio está distante, muito longe, está muito léguas longe de ter, dentro dele, internalizada, né? Tende a dar ênfase muito grande às questões sexuais e coloca essas manifestações naturais do ser humano como algo pecaminoso, algo impuro. Aí a pessoa, isso aí não é uma coisa correta, meu Deus, que tal, a pessoa aí começa a criticar o outro, né? E a criticar a si próprio. A pessoa fica reprimida, né? E por isso essa pessoa exige de si e dos outros uma conduta impoluta, um caráter sem jaça, uma coisa assim que no momento atual do nosso processo evolutivo é impossível da gente ter, né? Está sempre pronto a acusar o outro. E analisando a questão com profundidade, percebe-se que esse fenômeno é pura compensação por desejos sexuais reprimidos e vontade de levar uma vida promíscua, que a pessoa não tem coragem de encarar, que são originados lá da profundeza do seu ego, que a própria pessoa, consciente ou subconscientemente, se recusa a admitir que tem. A pessoa não aceita, a pessoa não se aceita como ela é de verdade, para tentar se aceitando, sabendo que tem aquela dificuldade, tentar se corrigir. Então esse é o puritanismo, né? Agora existe também o fanatismo, a pessoa que, em vez de ser puritana, é fanática, né? O indivíduo fanático é aquele que tem como característica o excesso de devotamento a uma causa. Ele é uma ideia, uma coisa qualquer que ele pensa sobre aquilo. Quem observar apenas o aspecto exterior da questão, né, pensa que a pessoa é uma pessoa muito devotada àquela causa, àquele ideal que ela propugna, né? Mas se a gente avaliar com carinho, com profundidade, vai ver que aquilo é somente aparência, pois se percebe, numa análise mais aprofundada, que esse devotamento é apenas compensação subconsciente, resultado da insegurança interior que a pessoa tem sobre a verdade daquilo em que ele pensa que acredita. Ele pensa que acredita numa coisa, mas, no fundo, então, a pessoa procura uma religião, aí fica devotado àquilo, sai pregando, meu Deus, quer transformar todo mundo, acha que achou o caminho agora. Daqui a pouco a pessoa abandona aquilo, está outra vez na sua vida mundana. Por quê? Porque aquilo não tinha substância, era uma situação falsa. Ele estava buscando tentar, através de uma atitude fanática,
esconder suas verdadeiras intenções, né? Esse é o segundo ponto. Então nós tivemos aqui, já vimos que a compensação pode se manifestar como puritanismo, pode se manifestar como fanatismo, mas pode também se manifestar como martirológico, um martírio. Aquela pessoa que está sempre se queixando, que está sobrecarregada, que é um indivíduo que se coloca como mártir, tá? Ele é aquele que faz o papel do bonzinho, bondoso, né? Bom moço, boa moça, a pessoa que está sempre tentando ajudar alguém, né? Está sempre disposto a se sacrificar para ajudar os outros, mesmo que para isso ele tenha que passar por cima das suas necessidades pessoais. Mas não é capaz de dizer não, não sabe dizer não. Diz sim para tudo e para todos. Eu não estou dizendo que fazer isso não pode ser uma coisa real, verdadeira. Se for verdadeiro, se for real, esse desejo, uma coisa do fundo do coração da criatura, tudo bem. Chico Xavier era assim, não sabia dizer não. Ele falava assim, mas Chico, você não fala não? Eu disse, não, eu quero falar não, mas a boca vai e fala sim. Mas aquilo era uma coisa autêntica, verdadeira. Ele não era um martirizado. Ele era uma pessoa realmente bondosa, boa, que tinha dedicado a sua vida a ajudar os outros. Isso é diferente. É por isso que toda pessoa que é mártir, que banca o mártir, a gente vê isso todos os dias na clínica da gente, na observação da nossa clínica. Quando você vê pessoas que vivem carregando a família nas costas, mas doidas para que as pessoas larguem ela, morram, desapareçam, e a pessoa está ali, né? Quase todo mártir está sempre envolvido por uma turma de vítimas, tem uma opção de vítimas que estão em torno dele, porque precisam ser socorridas, atendidas por ele, que observa apenas a aparência, acha que ela é uma pessoa boa, uma pessoa carismática, uma pessoa caridosa, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros, mas é só aparência, né? Mas se a pessoa analisar essa situação bem profunda, retirando dela a máscara, vai perceber que aquela pessoa, né? Que ela unicamente ele é o bonzinho. Bonzinho é perigoso. O bom é um bondoso. A pessoa tem que ser bondosa e não bonzinho. É apenas um indivíduo que está buscando compensar os sentimentos negativos que ele tem, que carrega dentro dele, por se sentir inferior às outras pessoas. Em razão desses sentimentos, essa pessoa precisa procurar disfarçá-los, fazendo tudo para os outros, para com isso ser aceito e querido por eles, né? No fundo, essa pessoa se sente desprezada pela sociedade e quer parecer que faz questão de que vai aparecer com a sua ajuda para os outros para poder ser aceita, né? Para sermos realmente bons, a gente precisa, de fato, né, aceitar e transmutar as negatividades do ego e não simplesmente tentar esconder isso através de uma máscara qualquer. Essa que é a questão. Essa pessoa, a martirização, é muito parecida com outra manifestação também dessa máscara, que é a vitimização. A pessoa que é a vitimização é a pessoa que faz sempre de vítima, né? Sempre está achando que está sendo prejudicada, está sempre... Ai, ninguém me compreende, estão sempre me passando para trás. Normalmente apresentam sentimentos de autopiedade muito grande, né? E coloca-se sempre como coitada, né? Necessitando o contrário da outra, que quer ajudar todo mundo, né? Sem precisar. Essa aqui fica pedindo ajuda de todo mundo, né? Quase sempre está associada aos mártires que buscam prover as vítimas com todas as suas necessidades. Geralmente tem uma pessoa lá que está sempre querendo ajudar e ele aproveita, se faz de estou precisando, eu quero, me ajuda, né? Então, essa pessoa se utiliza de uma coisa chamada autopiedade. O que é autopiedade?
é um sentimento que surge com o movimento de compensação ao profundo sentimento de culpa, de autopunição, que caracteriza a pessoa. A pessoa sabe que tem um defeito grave lá no seu fundo, mas não quer que ninguém veja, então faz isso. E analisando profundamente, percebe-se que a pessoa que assim age, ela se acha digna do amor, né? Ou melhor, desculpe, ela se acha indigna do amor. Ela não acha que ela merece o amor das pessoas, devendo ser, por isso, punida pelos seus erros e ao mesmo tempo, colocando-se como coitadinha, pobrezinha, meu Deus, não tenho as coisas, são assim, né? Para tentar conseguir as migalhas das pessoas, as migalhas de atenção para si próprio, né? Então, essa é outra manifestação dessa questão que nós estamos analisando agora aqui, que é a compensação, né? Então, uma forma de compensação. Então, nós temos a vitimização também, né? E por fim, então vamos ver que tem mais duas aqui. A outra é o perfeccionismo. Pessoa perfeccionista, quer dizer, porque o perfeccionismo, gente, não é uma qualidade. O perfeccionismo é um defeito. O perfeccionismo é manifestado pela pessoa que procura fazer tudo perfeito. Ela não pode errar, ela não erra. Tudo dela é certinho, né? Sem o mínimo erro. Exige perfeição de si mesma e exige perfeição das outras pessoas também. É que todo mundo seja perfeito. Perfeito, aqui na Terra nós só temos um, que é Deus, né? Por isso Jesus disse, ele perfeito, o perfeito é o Pai que está nos céus. Vai custar para a gente chegar lá. Quando algo sai errado, né? Como é comum acontecer, sempre as coisas saem erradas, a gente comete erros, é normal, faz parte, pois ainda estamos muito distantes da perfeição, né? O perfeccionista não aceita, fica irritado com o erro, e culpa-se, e se pune por isso, quando é ele mesmo que está errando, né? Ou culpa, ou pune, se ele tem autoridade para isso, a outra pessoa, quando a outra pessoa praticou o ato errado, se ele tem poder para isso, né? Então, observando as aparências, poderemos achar que ter perfeccionismo é algo bom. A gente pode achar que perfeccionismo não é nada bom, né? Pois a pessoa está sempre procurando fazer o melhor, fazer as coisas perfeitas, né? Fazer o melhor não é fazer perfeito, fazer o melhor é procurar fazer o melhor. Agora, querer ser perfeito em tudo é outra coisa, tá? Mas isso é muito diferente da virtude, da busca da perfeição, do aperfeiçoamento, que a gente deve buscar constantemente, e que provém do espírito, do ser essencial, de se tornar um ser espiritual mais adequado e mais dentro da casa do Pai, dentro do amor único de Deus, né? Por quê? Porque a gente tem que, para a gente procurar a perfeição, a gente tem que procurar aceitar que a gente não é perfeito. E, portanto, temos que admitir que temos erros. Tem uma história de um filósofo chamado Sêneca, que ele fala sobre isso, e ele relata a história de um grande potestado, uma pessoa muito nobre, que tinha um empregado, e mandou servir umas taças de cristal, uma bebida para os seus convivas. E o homem tropeçou, as taças caíram da bandeja e quebrou as taças. E ele mandou jogar o homem dentro de um lugar onde tinha, sei lá, leões, ou tinha um bicho que vai devorar o pobre do empregado. Porque ele não admitia que copos se quebrassem. Quer dizer, buscando uma perfeição, o perfeccionismo que não existe. Isso aí é perfeccionismo, né? Então, porque copos de vidro se quebram, né? Isso não tem jeito, né? E analisando-se como é um processo de aprendizado, todo erro é um processo de aprendizado e um processo de crescimento. O erro sempre... Aí tem um outro filósofo que estudou isso muito bem, que foi Friedrich Nietzsche, que ele disse que o que não me mata me
me torna mais forte, né? Então, dizendo que a gente pode errar e do erro tirar uma lição para ir para frente e conseguir melhorar adiante. A pessoa que está em busca do aperfeiçoamento constante, ela se torna alguém flexível, alguém que aceita os erros, aceita as quedas, aceita quebrar os copos, né? E aceitando o erro, não só de si mesmo, mas também dos outros, como uma experiência geradora de aprendizado. Fato que não acontece com a pessoa que é perfeccionista, que ela não aceita que ela erre e nem aceita que as outras pessoas errem. Isso é perfeccionismo, é um defeito, é uma forma de manifestação da máscara do ego também. E finalmente eu vou falar da euforia. A euforia é uma manifestação de uma alegria imoderada, uma pessoa que está sempre eufórica, né, fazendo um movimento assim muito grande e tal, né? A euforia é muito utilizada para compensar sentimento de tristeza e de depressão. Uma pessoa tá na depressão, está sentindo que está mal, aí ela faz um esforço e começa a achar graça, contar história, rir, contar piada e tal. Para mascarar esse sentimento, as pessoas utilizam recursos, por exemplo, a pessoa que usa o álcool, as drogas, as festas, as pessoas que são viciadas em compras, as pessoas que são viciadas no sexo, etc., para tentar fugir da depressão, para tentar fugir da tristeza que as acompanha, que elas sentem. Dizem que esses recursos dão alegria. Eu tenho que estar sempre numa festa, tenho que estar sempre tomando uma bebida, tenho que estar sempre tomando isso, aquilo, para poder me sentir bem, né? Tirando do estado de depressão. Mas se observarmos com atenção, atentamente, nós vamos perceber que essa alegria não é verdadeira. É uma alegria falsa, uma alegria fabricada. É apenas euforia, né? Pois, uma vez cessado o efeito do álcool, o efeito das drogas, ou terminada a festa, as compras, quando vem a conta para pagar, né? A pessoa compra. Ah, que beleza, eu fui lá, comprei. Aí vem a conta para pagar. Aí a pessoa fica apavorada, né? Aí vem a depressão. Aí elas voltam a sentir essa depressão, essa tristeza, ainda maior do que a anterior, até que novamente voltam a fazer o uso do mesmo expediente num ciclo vicioso. É um comportamento que é um comportamento maníaco, né? Depressivo, que tem a fase de euforia, a fase de depressão. Isso também é um estudo à parte desse aqui, que não cabe agora a gente falar aqui. Resumindo, né, para a gente encerrar, todas as vezes que o indivíduo atuar por meio de atitudes exageradas, em qualquer setor, qualquer área, estará camuflando desejos subconscientes que são completamente opostos daquele que ele está manifestando naquele momento. A compensação leva o ego a mascarar os desejos que estão profundos, fazendo com que a pessoa ignore o desequilíbrio que fica bloqueado e reprimido lá dentro no subconsciente. Por isso que a psicanálise, por isso que a psicologia de fundo analítico, por isso que as terapias de comportamentais, os processos usados pelos psicólogos, pelos psicanalistas, pelos experientes pessoas da área psi, ela vai aprofundar nesse inconsciente e vai descobrir essas alterações. Mas a própria pessoa pode, através do processo meditativo, através da introspecção, através da meditação profunda, ela pode também identificar essas suas alterações e começar a trabalhá-las. Evidentemente que seria interessante ela ter a ajuda do profissional, que sempre facilita mais a questão. O grande problema é que todo conflito recalcado, quer dizer, aquele negócio de empurrar o lixo para debaixo do tapete, não fica mascarado por muito tempo. Fica um tempo, mas termina por aparecer com força.
gerando distúrbios muito mais graves, muito mais sérios, as quais a pessoa não consegue, das quais a pessoa não consegue fugir. É muito sério isso. Então é necessário que cada um de nós aceite as suas negatividades, as negatividades do nosso próprio ego, da nossa própria condição, trabalhando pelo crescimento interior, por meio de ações que possam nos ajudar a ver as máscaras, né? E desmascará-las, tirar as máscaras do lugar. E venham a transmutá-las com uma energia. Existe uma energia que é maravilhosa para fazer isso. Essa energia está onde? Está na casa do Pai, lá dentro daquele núcleo, né, do ser essencial. Que energia é essa? A energia do amor. O amor está em nós. Nós temos íncito dentro de cada um de nós o amor único de Deus. Basta que nós adentremos, viajemos para dentro, fazendo a meditação profunda, buscando o nosso próprio interior, e lá dentro nós vamos encontrar as causas da nossa condição, dos nossos sofrimentos, das doenças, das nossas situações mais terríveis que estão nos causando dano. Estou dando uma boa noite agora para a Eleni, para Elane, para a Rainilda, para minha querida... quem é que está aqui mais? Espera aí, está aqui mais está aqui a minha querida amiga aqui de Mendes, espera aí, cadê? Tá ali, agora os nomes não tem mais, a minha cabeça já está... Eu estou esquecendo até daqui a pouco o meu nome, né? Então, agora as pessoas estão com o nome dado pelo YouTube, não é mais o nome delas, né? Então, a Estela Esteves está aí. A Estela agora não é Estela Esteves mais, agora é Maia Atrito, agora é Atrito. Aí me atrapalha esse negócio do nome diferente, mas tá bem, tá aí. Então estão todos aí, muito obrigado por vocês terem vindo. Eleni, Elane, Rainilda, todos vocês, né? Sejam bem-vindos, né? Estela, a Rainilda está lá de novo, dando boa noite a todos. Espero que você esteja melhor. Manda uma mensagem para mim, Rainilda, dizendo como é que você está, minha querida. Então nós estamos encerrando hoje o nosso estudo. O nosso estudo de hoje foi... estamos fazendo o estudo das máscaras. Nós vamos continuar trabalhando com agora na próxima sessão que nós tivemos aqui. Nós vamos trabalhar uma outra forma de manifestação, que é a transferência. A transferência também é chamada de... o Rodrigues, manda um abraço para o Rodrigues também, diz para ele que eu também mando um abraço para ele. Então, esse que a gente chama de transferência, né, que é uma forma de projeção, a transferência. No processo analítico, no processo terapêutico psicológico, nós temos uma coisa que é muito importante, em que na relação entre o terapeuta e o paciente, existe uma coisa chamada transferência. A transferência é altamente positiva, né? Porque ela pode ser utilizada pelo terapeuta para fazer com que o paciente aproveite melhor a sua ação terapêutica. E existe a transferência, existe a contra-transferência. Nós, na próxima encontro nosso aqui, na nossa próxima live, nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. Isso aqui é muito importante que a gente trate esse assunto, porque isso vai nos ajudar sobremaneira. Então, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, um bom sono, e eu espero vocês aqui sexta-feira para a gente dar continuidade. Sexta-feira, talvez, nós vamos falar um pouquinho do carnaval também. Eu vou, inclusive, indicar um vídeo que está no Instagram,
Eu não vou botar agora aqui porque não vou lembrar, mas na sexta-feira me cobrem. Eu vou botar aqui um vídeo que está lá, né, falando sobre o carnaval, que eu acho que é a visão espiritual do carnaval. Ninguém quer que ninguém pode ir para o carnaval não tem problema nenhum, né? Todos podem passear, aproveitar o carnaval, mas é preciso ver o que é que você vai buscar lá no carnaval, né? Ver se você vai buscar uma coisa boa, se você vai buscar uma coisa ruim. Deus nos proteja, nos ampare e nos dê a sua paz, a paz no nosso coração, que assim seja. Boa noite.